Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, que bom encontrar você acompanhando aqui a programação da sua TV Arapuã nesta quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Estamos fechando o ano de 2023 aqui, mas seguindo na nossa programação, no nosso roteiro aqui de entrevistas, trazendo para você aí o máximo de informação, de opinião, de interpretação dos fatos que estão acontecendo na Paraíba e no Brasil. A gente vai hoje com Brasília, está lá no Congresso Nacional a votação do Orçamento Geral da União para 2024. Napoleão está lá acompanhando. Hoje, pela manhã, a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou o plano diretor da cidade e também acompanhou a assinatura da ordem de serviço pelo presidente da Câmara, vereador Dinho, para a construção da nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa, para ficar ali mesmo no Centro Histórico. E aqui nos estúdios comigo, para bater um papo sobre o meio ambiente, ela que é promotora de justiça, doutora Daniele Lucena, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, do Ministério Público aqui na Paraíba, a gente que tem feito essa parceria de abrir os espaços para que o Ministério Público da Paraíba possa colocar a sua atuação para você, à disposição de você, cidadão, é o papel e o propósito maior aí do Ministério Público do Estado da Paraíba. Vamos começar com a Câmara Municipal de João Pessoa. O Washington Luiz, sempre ligado, sempre atento, está aí ao lado do presidente da Câmara, Dinho, acompanhando a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova sede do Poder Legislativo Municipal. Washington, é com você. Olá, Luiz Torres, forte abraço a você e a todos. Terminou agora há pouco aqui na Câmara Municipal a solenidade de assinatura da ordem de serviço para a construção da nova sede da Câmara aqui da capital. Nós vamos conversar agora com o presidente da casa. Presidente, boa tarde. Um sonho que agora se torna realidade, né? Boa tarde, Washington. Boa tarde, Luiz Torres. Saiu do papel. Hoje assinamos, na data histórica, 21 de dezembro, a ordem de serviço da construção da Câmara Municipal de João Pessoa, um prédio ecologicamente correto, com acessibilidade, com tomadas elétricas para carregamento de veículos, com luz solar, com reaproveitamento da água e juntando o antigo, recuperando as ruínas com o novo. Aí vocês talvez podem ver através das imagens o que vai ficar antes e o depois para a história da cidade. E permanecendo no Centro Histórico, na Rua das Trincheiras, que essa era uma reivindicação da população. A gente precisa ocupar o Centro Histórico. É mais uma obra que vai ocupar um espaço que estava em ruínas. Qual o investimento e o prazo para a conclusão? Foi 20 milhões de reais que pedimos emprestado ao BRB e a gente vai pagar com o próprio recurso, iremos economizar esse recurso para pagar as parcelas e vai ser dentro do próprio orçamento. Quero aqui parabenizar o prefeito Cícero, que avalizou, inclusive, esse empréstimo que a gente fez e deu, sim, o apoio, total apoio para a gente adquirir essa sede nova, que vai, sim, trazer melhoria para a população de João Pessoa e para quem frequenta o dia a dia da Câmara Municipal. Já tem data para a inauguração? Verdade, é uma obra bem rápida, com sistema steel frame de ferro, concreto e fechamento de vidro. É uma obra de 8 a 10 meses para o prazo de ser concluída. A gente ainda tem 1 ano de gestão. Vamos entregar, se Deus quiser, esta obra no dia 21 de dezembro. A obra já estará concluída e tenho certeza que a gente vai encerrar o ano do ano que vem no prédio já novo. A Câmara tem sido parceiro em todos os momentos da gestão municipal, construindo projetos, debatendo projetos, aprovando, trazendo sugestões, cobrando. E isso é que tem nos ajudado a cada vez mais aprimorar a nossa gestão. E sem dúvida nenhuma, as condições de trabalho da Câmara Municipal de João Pessoa, ela não corresponde às suas necessidades. E já que a gente está trabalhando para melhorar todos os ambientes
de trabalho da Prefeitura, nada mais justo do que ser parceiro com o presidente Dinho, com essa gestão da Câmara, para que a gente possa consolidar um sonho dessa casa, até porque a perspectiva de crescimento também do número de vereadores, e isso, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar para que os trabalhos da Câmara sejam bem melhores. E mais ainda, estamos vivendo um momento muito importante, onde toda a sociedade está se envolvendo no Viva Centro, projeto do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de João Pessoa, com a participação direta da Câmara Municipal de Vereadores, e aqui vai ser uma belíssima contribuição para o centro da nossa cidade. Então, se o presidente Dinho disse que agradece ao prefeito, eu que agradeço à Câmara, né, pela oportunidade que está dando de dar melhores condições aos seus amigos, seus colegas a trabalhar, mas também de dar essa contribuição ao centro histórico da nossa cidade. Tá aí, muito bom, matéria completa aí do Washington Luiz, muito bacana, e principalmente porque é uma construção de uma nova sede que vai ficar ali no centro de João Pessoa. Toda essa luta, né, para que essa região toda ali, proximidade, se mantenha viva e revitalizada, não faria sentido o Poder Legislativo Municipal, que está levantando e empunhando essa bandeira, fazer aí a construção de uma sede em outro local. Então, bacana que a gente vai ter aí esse funcionamento desse Poder Legislativo ali no centro de João Pessoa. Bom, vamos de João Pessoa, vamos para Brasília. Napoleão de Castro está lá, o Congresso está na votação para fechar, inclusive, a agenda de 2023, na votação do Orçamento Geral da União. Tem discussão sobre redução dos valores que serão repassados pelo PAC, né, o Programa de Aceleração de Crescimento. Tem obras no Brasil todo e aqui na Paraíba. O texto supõe ali uma redução dos recursos do PAC, inclusive para vitaminar as emendas parlamentares aí no Congresso Nacional. Napoleão de Castro está no olho do furacão no Congresso, acompanhando tudo isso. Napoleão, muito boa tarde. Meu abraço, cumprimentar a você, Luiz, e ao nosso telespectador. Hoje, quinta-feira, é o dia de fechamento dos trabalhos do Congresso Nacional. Expectativa é de votação da proposta orçamentária para 2024 na sessão do Congresso Nacional. A Lei Ordinária Anual, a LOA, é o tema de hoje para a votação dos parlamentares aqui na Câmara e também no Senado, na sessão conjunta do Congresso Nacional. Ontem, Luiz, um dia histórico para o país. Depois de 30 anos, finalmente foi promulgada e depois de ter sido aprovada a proposta de reforma tributária, que trouxe ao plenário Ulisses Guimarães, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Haddad, a ministra Simone Tebet e mais. Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Aguinaldo Ribeiro, deputado do nosso estado, relator da reforma tributária na Câmara, Eduardo Braga, senador do Amazonas, relator da reforma tributária no Senado. Depois de promulgada, ela será implantada gradualmente, é um processo pelo menos de 10 anos e várias leis complementares vão depender também de aprovação do Congresso Nacional. Um momento histórico que teve também a ação dos deputados de oposição, a ala radical de direita, bolsonaristas, né, que de certa forma buscavam apupar com vaias e com palavras o presidente Lula, mas que no final, né, a democracia é isso, né? Contrários e a favor, foi exatamente promulgada a questão da reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, grande responsável por essa aprovação, falou sobre essa proposta e esse momento histórico para o país. Aos brasileiros e brasileiras, quero reafirmar que foi pensando em vocês e na construção de um país menos desigual, mais justo e próspero, que promulgamos hoje a reforma tributária do Brasil. O grande construtor dessa proposta foi o deputado do nosso estado, Aguinaldo Ribeiro, relator da matéria na Câmara Federal. Na solenidade de ontem de promulgação, ele também deixou a sua mensagem e a sua alegria por estar entregando ao país a reforma tributária. O termo reforma não traduz o nosso feito. Ao invés de chamar isso de reforma tributária, eu prefiro chamar de revolução cidadã. Não é sobre impostos, é sobre dignidade. Não é sobre taxação, é sobre justiça. Não é uma reforma,
é uma revolução. E aos que disseram que fizemos uma reforma possível, eu vos digo, fizemos o impossível. Fizemos o impossível. E relembrando a todos, o impossível para nós é só uma questão de oportunidade, porque, como diz a Bíblia, tudo é possível ao que crê. O Brasil tem um novo sistema tributário. As informações de Brasília, exclusivo para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Tá aí, dia histórico, inclusive discurso aí, fala histórica do deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro. A gente torce naturalmente que os efeitos e os reflexos dessa reforma tributária, de fato, garantam justiça tributária para o país. E, inclusive, a aprovação da reforma já deu ao governo federal, ao Brasil, algum avanço ali naqueles índices das agências que medem a confiabilidade, o risco econômico de investimento no país. A aprovação da reforma e a sua promulgação aí colocam o Brasil num patamar de mais confiabilidade por parte do mercado financeiro internacional. Bom, mas o nosso assunto agora, a partir de agora, é meio ambiente. Quem está aqui conosco é a promotora de justiça, Daniele Lucena, ela que assumiu a coordenação do Centro de Apoio Operacional ao Meio Ambiente dentro do Ministério Público. Doutora Daniele, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Estava agora há pouco com a gente no rádio, vem aqui para a TV, para poder falar um pouco da atuação do Ministério Público, especificamente nessa área. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação do Ministério Público estar aqui para falarmos sobre o nosso trabalho dos promotores de justiça na área ambiental e, de certa forma, estarmos mais próximos da população. Em linhas gerais, doutora Daniele, qual é a atuação aí do Ministério Público, especificamente nessa área? Bem... Consegue abranger o estado inteiro, enfim? O senhor me fala... Do meio ambiente. Do centro, que hoje eu estou coordenadora. Certo. Bem, hoje eu estou na coordenação do Centro de Apoio Operacional às promotorias do meio ambiente e do consumidor. E igual ao centro que hoje eu tenho atribuição, existem outros centros, como da saúde, com a doutora Fabiana, do patrimônio público, com o doutor Davi, da criança, do adolescente e da educação, com a doutora Fábia, da cidadania e direitos fundamentais, com a doutora Liana, e da execução penal e criminal, com o doutor Ricardo Alex. Ou seja, cada promotor desse, coordenador de um centro, vai acompanhando as atuações dos promotores de justiça nos municípios. Né? Isso, nós vamos dando apoio. Né? Os promotores, eles permanecem com a autonomia funcional que eles têm. E ajuizar as ações, os procedimentos todos. Isso. Necessitando de ajuda, num planejamento estratégico, nós ouvimos os promotores e colocamos os projetos para serem desenvolvidos, mas sempre respeitando a autonomia funcional de cada colega promotor de justiça. Bom demais. Bom, então, enfim, são vários temas, naturalmente, que devem entrar nesse debate. Tem um que faz parte, inclusive, do momento. Estamos aí em clima de festas, Natal, Réveillon, enfim... e aí tem um debate na Paraíba sobre fogos de artifício, com barulho e sem barulho. Aí há um debate em relação a isso. Qual é a atuação, qual é a posição do Ministério Público sobre isso? E há uma posição fechada do Ministério Público sobre isso. E qual é a atuação que vocês estão tendo em relação a fogos de artifício sem estampido, sem barulho, para não prejudicar, inclusive, alguns segmentos da população? Bem, desde o ano passado, existe uma campanha no estado da Paraíba, brilho sim, barulho não. E nesse ano a coordenação da campanha buscou o Ministério Público, buscou a adesão do Ministério Público, e o Ministério Público, como órgão de defesa daqueles grupos mais vulneráveis, que são atingidos pelos estampidos dos fogos de artifício, quando tem efeito sonoro, nós então aderimos à campanha. E em busca dessa adesão, da adesão dos demais promotores de justiça, como eu disse, cada promotor tem sua autonomia, né? Nós então, juntamente com os outros centros que relatei agora, nós fizemos uma nota técnica e encaminhamos aos promotores de justiça. A adesão, pode dizer sim, uma adesão 100%? Nós não temos o número, né, da adesão, mas estamos fazendo articulações com
o Legislativo para buscarmos aprovações de lei. E na atual realidade, nós temos a situação que esse ano, as festas de final de ano vão terminar como todos os anos, né? Sem proibição legal dos fogos de artifício. Ou seja, fica a cargo. Então, nossa campanha fica o quê? De conscientização, né? De conscientizar a sociedade a respeito desses prejuízos que os fogos de artifício sonoros, com efeito sonoro, causam aqueles grupos mais vulneráveis. Os autistas. Autistas, idosos, enfermos, bebês, animais, seja doméstico ou não. E como eu estava relatando lá no momento da rádio, quando não houve a aprovação no Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa, que eu esperava, sim, que o projeto de lei da deputada doutora Paula fosse de logo aprovado, mas houve um pedido de vista de um deputado, então ficou para o próximo ano, né, não pôde ser votado ainda esse ano. Eu fiquei meio descontente com a situação, né, a gente fica meio desmotivada, mas como eu estava dizendo lá, eu fui, pessoas me buscaram em redes sociais, pessoas falaram comigo nas ruas. Para você não desistir dessa luta. E cada uma falando do seu problema. Eu tenho um filho com paralisia cerebral, ele passa o dia todo quando ele escuta estampido. Eu tinha um cachorrinho de 14 anos que morreu preso a uma grade quando fugia do barulho. Eu tenho um pai que não dorme e passa dias em crise por causa dos fogos. E escutando até as manifestações dos vereadores no momento da votação do projeto de lei, na última sessão, que na sessão de hoje não foi colocada em pauta, eu escutei alguns vereadores falando que seria apenas em datas festivas. Como em datas festivas apenas? Nós sabemos que o uso hoje dos fogos de artifício com estampido, praticamente nas comemorações esportivas, são todos os dias, no meio de semana, finais de semana, ou qualquer comemoração particular. Então, essa questão dos fogos de artifício sonoros também não é uma questão nova, não. Existem vários estados já brasileiros que já proibiram. Nós temos São Paulo, nós temos Roraima, nós temos Distrito Federal, nós temos Pará e outros mais. Temos municípios já da Paraíba, sim, já sensíveis à causa, com a proibição. Temos Cabedelo, Conde e Campina Grande. Leis municipais. E olha que Campina Grande é a terra do maior São João do mundo. Pois é. E nós temos a cidade de João Pessoa também, que já existe uma lei que proíbe o uso de fogos de artifício com efeito sonoro, mas tão somente nos eventos da Prefeitura Municipal. Né? Então, essa já é uma realidade a nível nacional. STF já entendeu que os municípios eles têm sim competência para legislar sobre restrição de usos de fogos de artifício sonoros. Ô, doutora Danélia, então, no caso, se não há proibição, porque na Assembleia o projeto de lei não avançou nesse sentido, ainda não, pode ser que aconteça, mas ainda não avançou, se não há proibição legal, como é que fica nos municípios? O cidadão está acompanhando a gente, está dizendo, olha, mas eu vou bater na porta do Ministério Público, das secretarias de meio ambiente do município, né, das SEMANs do município, ou da polícia, inclusive, e tal. Não tem como, se o cidadão quiser soltar o fogo com barulho, ele não pode ser coagido a não fazê-lo. Ele pode ser conscientizado a não fazê-lo, mas coagido não. Isso. Ele vai poder soltar como todos os anos ele vem soltando, né? Mas a gente sabe que existe a contravenção penal da perturbação do sossego. Então, se aquele barulho ele é corriqueiro, ele faz para prejudicar mesmo, para perturbar uma casa que tem um autista, um idoso, enfim. Então, essa pessoa tão perturbada, ela pode buscar as autoridades policiais, sim, porque existe essa previsão legal. Se enquadrariam em outros desrespeitos. Isso. Existe a proteção da pessoa com deficiência, existe a proteção da saúde e do bem-estar do idoso, da criança, dos animais, o bem-estar dos animais. Então, nós não podemos também esquecer esses diplomas legais que garantem o bem-estar e a saúde desse ser. Eu ia lhe perguntar se
como deve ser, então, como pode ser a atuação de cada promotor desse, do meio ambiente, diante de um cenário que há um vácuo legal nesse sentido. Isso. Ele pode atuar nesse sentido também. Ele pode atuar nesse sentido. E eles estão orientados e recomendados para isso? Leis proibindo hoje não temos. Ressaltando também que já existem projetos de lei, tanto no Senado Federal como na Câmara de Deputados, né, tramitando também pela proibição dos fogos de artifício sonoros. Muito bom. Quero ressaltar aqui também, né, que o Ministério Público não é contra o uso de fogos de artifício, de forma alguma, senhores. Não temos esse propósito, de forma alguma. Nem de restringir eventos, de forma alguma. Né? Nós queremos, sim, eventos, festas de final de ano, comemorações com muito brilho, né? Memoráveis, e que sejam memoráveis a todos os seres, e não restrito apenas a um grupo de pessoas. A sociedade evolui, né? Nós evoluímos, começamos a ver o direito do outro, e nessa parte dos fogos de artifício, com barulho, é uma forma de começarmos a verificar o direito desses que tanto sofrem com esses estampidos, com esses efeitos sonoros. Muito bom. Doutor Daniele, vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, a senhora vai dizer quais são os caminhos que a população pode recorrer ao Ministério Público em casos como esse e outros casos também relacionados ao meio ambiente. Rapidinho, um minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.